essas correntes de tendências da pessoa. É difícil você ver porque as personalidades são complexas. A gente tem que ver o que predomina. Por exemplo, eu sou com 5 cobaia. O que você acha que predomina em mim? Qual o meu mater pensando? O meu é óbvio, é assistencial. Tudo meu eu caminho para isso, desde menino. Entende como é que é? Por isso que agora, o assistencial, a pessoa leva isso para a energia, para o atendimento ao público, tem uma vida pública inevitável. É assim que a pessoa tem que pensar, isso aí é difícil. Agora, se vem uma pessoa, se eu convivo com ela 2, 3 dias, eu já sei o que predomina nela. Cada parapsicosfera, as tendências, os posicionamentos. A pessoa vê quem é. Então, a autopesquisa tem que começar primeiro pelo conscienciograma. É o ideal para a maioria que não sabe nada, ou que ainda não está a par desse princípio da conscienciologia, o corpus da conscienciologia. Então, o conscienciograma, ele já dá um viés, sabe? Uma indicação para a pessoa ver onde é que ela se situa. Tá? Bom, o professor Maurício Salles, do IPC de Belo Horizonte, ele pergunta: qual é a importância da projeciologia no âmbito da autopesquisologia? A autopesquisologia, ela é muito séria porque define a evolução da pessoa. Antes de pensar em projeciologia, a pessoa tem que pensar na FEP, a ficha evolutiva pessoal. A pessoa tem que pensar assim: como será a minha ficha? Ela tem um saldo mais ou menos bom ou não? Então, a partir disso que a pessoa tem que ver o que ela tem que suprir nas deficiências, fissuras, as deficiências das manifestações da pessoa. Agora, se ela vê, por exemplo, que a deficiência dela maior é coordenar o seu conhecimento de acordo com a evolução e desenvolver o parapsiquismo que ela não tem, aí é muito importante o estado vibracional até chegar na projeção consciente. Ok. Entende? Bom, a professora Neia Lúcia, de Brasília, do IPC de Brasília, ela faz 3 perguntas a respeito de remissão de doença, né? A primeira é o seguinte: se a remissão de doença alcançada a partir da autopesquisa pode ter resultado efetivo na paragenética? Pode ser totalmente, completamente, inteiramente. Mas tudo depende do estado vibracional da pessoa. Se uma pessoa, por exemplo, ela não domina, ela é aquilo que nós chamamos de casca grossa, ela não domina o processo da energia consciencial dela, ela não tem sensibilidade para isso, o que se passa? Ela fica de uma tal maneira, aqui nessa dimensão, sem qualquer cosmovisão da realidade multidimensional dela. Com isso, é muito difícil dela desenvolver qualquer coisa. Agora, se ela começa a desenvolver o estado vibracional, o próprio estado vibracional, você está entendendo? É capaz de fazer a remissão das pequenas doenças, aquilo que nós chamamos de mini doenças. Certas entorses, certas dores de cabeça, certas coisas, a própria pessoa corrige isso. De que modo? Eliminando os bloqueios de energia negativa dos 2 hemisférios cerebrais e dos órgãos e sistemas através dos chakras que tem aí. Quando ela elimina isso, aumenta a imunidade, a autodefesa aumenta. Então vem aquilo, a rigidez, a cura, a melhoria, a homeostase. O processo é manter o equilíbrio. Para manter o equilíbrio é através da energia. Por isso que a vida humana é uma vida energética. Quem não domina a vida humana vai ficar com fissura, deficiência, doença, enfermidade, nosografia. Quem domina caminha para a homeostase, para a saúde, para o equilíbrio, enfim, para o problema de viver melhor. Então, nesse caso, toda doença do corpo físico seria uma oportunidade da pessoa fazer autopesquisa. Autopesquisa, tudo a gente tem que entender.
E outra coisa, isso tem que ser antes dos 70, porque a hora que chega nos 70, a pessoa tem tudo quanto é tipo de sintomas naturais devido às parestesias. Tem dor aqui, dor ali, alterações, isso tudo é por causa do... O corpo começa a bater pino, você está entendendo? Ele está cansado. Então isso vem para o processo pulmonar, cardíaco, os outros órgãos, fígado, trato intestinal, tudo fica alterado. E a cabeça também começa a falhar. Aí vem branco mental, essas situações todas. Então a pessoa tem que ver isso desde pequena, logo que puder. Hoje em dia já estão achando que a pessoa tem que fazer check-up, inclusive cardíaco, já na adolescência. Por causa da vida moderna, que é muito atribulada. A pressão arterial do povo fica tudo alterado. Isso é um problema. Verdade. Bom, a Eliane Stede e o Marco Facuri são do Espírito Santo, né, da área C. Eles perguntam que para utilizar na prática o princípio cosmoético que aconteça melhor para todos, é necessária a eliminação das expectativas diante da autovivência. E do que depende essa eliminação completa dessas expectativas, aquelas mais sutis? Não é que vai eliminar a expectativa. A pessoa tem que aumentar as expectativas, mas em função do outro. Isso. Então, o processo é muito mais sério. Uma pessoa que pensa só em si, é fácil. É só pensar em si, ela está o tempo todo consigo mesma. Agora, uma pessoa que está pensando nos outros, não está o tempo todo com os outros. Então é muito mais difícil o processo, mas ela tem que pensar muito nela para ser doadora, abrir a mão, como eu chamo aqui, ó. Fazer isso. Ela não pode ser miserê, ela tem que ser large, aberta, assistencial, interassistencial. Esse aqui é o caminho. Para tudo aí que nós estamos falando. A interassistencialidade é a panaceia. Por quê? É a fraternidade, é o universalismo, é aquilo que eu chamo de mega fraternidade. Ok. Mais uma pergunta também da Eliane e do Marco. Qual a utilidade prática da técnica do cosmograma na autopesquisa do praticante dessa técnica? Sob o cosmograma, a pessoa tem que, depois que ela analisou e viu o que ela quer, ver qual o desiderato, o escopo, a meta, o objetivo da vida dela, dentro daquele período da existência humana, dentro daquele momento evolutivo, ela vai ver o que é que me interessa mais, o que eu preciso mais. É aí que ela vai pesquisar o cosmograma. Qual o tema? Aí é que entra. É do cerebelo? É do hemisfério cerebral? É um processo mental somático puro ou é um problema mais de ação física? Começa por aí. É um processo mais teórico, é um processo prático? É um determinado fenômeno ou ocorrência ou fato? Ou é um problema de parafato, um parafenômeno? Então, com isso, ela vai ver o cosmograma, é justamente isso. E outra coisa, qual é a minha especialidade? Porque toda pessoa deve ser generalista, isso é o ideal. Mas para isso ela tem que ser também, antes, especialista em alguns elementos. Não adianta nada o profissional, por exemplo, que sabe 10 centímetros de todas as linhas de conhecimento. Não tem nenhuma linha de conhecimento que ele tenha 1 quilômetro de profundidade de conhecimento. Ele tem que ter profundidade de certos conhecimentos para ele ter capacidade de juízo crítico sobre os outros conhecimentos. Entende? Então o cosmograma também é muito importante para ajudar a pessoa. Por isso que aqui no Holociclo nós temos o cosmograma. Tá? Bom, uma outra pergunta da Mariane Jacobi. Ela gostaria que o senhor fizesse um breve comentário sobre a relação autopesquisa, autodesassédios e resgates provenientes das recins, promovidas pelo processo de autopesquisa. Se a pessoa não faz uma autopesquisa, quer dizer, se ela não define a si própria, ela não sabe a condição natural dela nesse momento evolutivo.